Oi, galera do programa Faniquito, e hoje nós temos um assunto muito interessante. Nós vamos falar hoje sobre a doença de Alzheimer, né? E, como curiosidade, queria passar para vocês que é a forma mais comum de demência. Não existe cura para a doença, a qual se agrava progressivamente até que eventualmente leva à morte. Foi descrita pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra e neuropatologista alemão Alois Alzheimer, de quem recebeu o nome. A doença é geralmente diagnosticada em pessoas com idade superior a 65 anos, embora possa ocorrer mais cedo. Em 2006, existiam no mundo 26 milhões e 600 mil pessoas com Alzheimer. Isso em 2006, hein, gente? Mas, para 2050, prevê-se que afete 1 em cada 85 pessoas. 1 em cada 85 pessoas à escala mundial. A doença afeta 1% dos idosos entre 65 e 70 anos, mas a prevalência aumenta exponencialmente. Que palavra é essa? Exponencialmente, gradualmente, a mesma coisa, né? Com a idade sendo de 6% aos 70, 30% aos 80 anos e mais de 60% depois dos 90 anos. E comigo aqui, a minha querida amiga de muitos anos, que eu gosto muito dela, gosto muito da mãe dela, gosto muito da família dela, a querida Rita Miranda, que é psicóloga e neuropsicóloga. Tudo bem, Rita? Que bom ter você aqui! Oi, Patrícia. É uma alegria para mim também estar com você, viu? Nós somos amigas há tantos anos. Nós não formamos juntas, não, né? Não, eu tenho que dizer, posso falar a verdade? Eu estava entrando na faculdade e você estava saindo. Não, eu sei que eu sou bem mais velha que você, né? Tu não? Legal, muito bom ter você aqui, ainda mais falando sobre esse assunto super interessante. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho dessa empresa, né? A empresa Lúdico, através do Faniquito, vocês entraram em contato para divulgar esse trabalho, essas palestras que vocês têm feito. A Lúdica é uma empresa de treinamento e palestra com foco motivacional e de muita orientação, informações também, né? Ela tem o objetivo de agregar conhecimento junto à necessidade das empresas ou do local que necessita do nosso trabalho. Essa última palestra que você fez, né, sobre Alzheimer, como é que foi? Vocês cobram uma taxa? Foi no Padre Vicente? Onde foi feito? Isso mesmo, foi no Padre Vicente. A palestra de Alzheimer eu já pude apresentar para várias regiões, né, até interior do estado. E ultimamente eu fiz um último em Lorena e lá foi um sucesso. E nós ajudamos uma instituição. E aí eu resolvi vir para cá, procurar a equipe do Padre Vicente, né, do Pro Mais Vida, e resolvi também oferecer essa palestra, que foi muito interessante. Agora, essa palestra você deu para profissionais da área, voltada à área, para quem que foi? Para quem tivesse interesse, é isso? Para quem tivesse interesse. Essa palestra ela é muito importante, tanto para profissionais, para familiares, para cuidadores, para todas as pessoas que tiverem interesse de conhecer um pouco mais sobre o Alzheimer. Curiosidade, qual foi o valor que vocês cobraram para participar da palestra? Então, além do valor, foi pedido doação, né? Mas o valor foi R$25. E por que o do valor? Exatamente porque as pessoas saíram com certificados de participação. Então, houve todo um custo, um preparo para esse trabalho. Caramba, super em conta. Ai, eu devia ter ido, que é um assunto muito, muito interessante, né? Bom, mas vai ter mais, né? Eu participo da próxima, não é verdade? Agora, você não é voluntária do Pro Mais Vida, né? Como é que foi escolhido o Instituto Pro Mais Vida para que isso ocorresse? Na verdade, o Pro Mais Vida, ele veio porque ele tem um trabalho tão lindo, né? O Padre Vicente, ele é pioneiro na cidade e eu resolvi doar um pouquinho do meu conhecimento e ajudar a instituição. Mas o nosso olhar é também para outras instituições. O que é a doença Alzheimer, Rita? Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, significa a morte de neurônios e, com consequência, perda acentuada de memória.
Ou seja, mas será que isso é genético? Eu fico questionando assim, será que já existia lá atrás, mas tinha outro nome, né? Porque você vê, depressão sempre existiu, acho que síndrome do pânico sempre existiu e tal, mas não se tinha um diagnóstico, né? Então, a mesma coisa, eu fico pensando com Alzheimer, né? Acho que sempre houve, né? Não pode falar que é uma doença que apareceu agora, né? Qual a sua opinião sobre isso? Então, a doença não apareceu agora, a doença era confundida com caduquice ou esclerose, entendeu? Que também acontece, a esclerose também é uma doença neurodegenerativa, né? Com comprometimento motor. Só que o Alzheimer não é tão antigo, não tão novo, ele é mais antigo, sim. Tem alguma diferença? Dá assim para você falar alguma coisa assim, só para diferenciar, né? Porque eu mesmo tenho essa dúvida de esclerose e Alzheimer. Tem uma ligação, não tem? Então, o Alzheimer, ele dá em pessoas a partir dos 60 anos, em torno de 65. E a esclerose pode dar numa população mais cedo. E ele tem um comprometimento também motor, a esclerose. O Alzheimer, não necessariamente no início. Você pode me dizer, assim, alguns sintomas do Alzheimer? Seria interessante também falar dos sintomas e como eles estão classificados nas suas fases, né? O primeiro sintoma que acontece na doença de Alzheimer é o esquecimento. Esquecimento esse não localizado. O que eu quero dizer com isso, Patrícia? Eu quero dizer que quando a gente, um exemplo normal, né? Quando a gente esquece alguma coisa, a gente tenta se localizar. Aonde eu guardei a chave, procura. No Alzheimer, essa localização de esquecimento não existe. Eles nem se importam se esqueceram ou não. Eles não têm esse contato, a memória não é resgatada no esquecimento. Então, começa com esquecimento e algumas perdas de vocabulário, como eles querem falar uma frase e a palavra não vem. E eles consideram como idoso, assim, isso é normal, né? Todo mundo passa por isso. É verdade, esquecimento todo mundo passa, perder palavras também. Só que a gente localiza quando a gente tem necessidade de retomar a memória para isso. Eles não têm essa necessidade, porque eles estão perdendo a memória. De repente pode achar que a filha é a mãe, não tem essas coisas assim? Isso, na fase moderada agora, isso pode acontecer. Eles têm uma perda contínua de memória, eles acabam esquecendo nome de familiares, de filhos. E interessante, eles passam a não se reconhecer em espelho, em fotografia. Verdade, eles passam até, às vezes, tendo comportamento que parece que eles estão regredindo. E não seria só regressão, é porque eles não estão tendo mais contato com a memória de lembrança da existência ou dos familiares que estão ao seu redor, ou de situações mesmo. De situações passadas, né? Então, não passada, Patrícia, situações recentes, porque a memória antiga é preservada. Vocês vão ver que tem muitos idosos que conseguem lembrar de situações de 20, 30 anos atrás com muita precisão. Mas o que acabou de fazer, o que acabou de viver num curto espaço de tempo, eles já perderam essa memória. Porque eu tenho uma amiga e ela me relatou uma coisa que eu falei, caramba, que diz que antes dela adquirir a doença... E eu achei que fazia sentido tudo aquilo que ela me falou. Ela tinha, eu acho que era diabetes, pressão alta, não sei o que lá. Depois que ela adquiriu a doença, ou seja, depois que ela passou a não ter mais contato com a realidade, sei lá, com os problemas, eu sei que sumiu tudo que ela tinha, pressão alta, diabetes, ela ficou, os exames davam tudo beleza. E a realidade faz a gente somatizar muitas coisas. E uma vez que você vive, né, deixa de ter esse contato, vive meio que naquele, né, naquele momento ali, agora, enfim, né, o mundinho da pessoa, você tá desuso bem, né? Para de ter as coisas, né? Enfim, no caso dela, na hora que ela me contou, veio essa coisa, assim, é isso aí, né? Com certeza, eu acho que isso serve até para campo de pesquisa, sabia? Vale a pena ter uma atenção especial para isso, do que você está falando. Faz sentido. Agora me fala uma coisa, como é que faz, assim, dá para a gente diagnosticar, assim, para chegar e falar, como diagnosticar, né? É Alzheimer?
Então, aí que é a questão muito delicada. O diagnóstico inicial é muito difícil, até porque o que eu falei, esquecimento parece que é uma coisa comum e a família acha que está ficando mais velho, está perdendo o contato com a realidade, isso é normal. Mas como é que se faz esse diagnóstico? É preciso procurar um médico especialista, um neurologista, ele vai pedir uma bateria de exame, todos os exames possíveis. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a desclassificar os exames positivos. Então, assim, está normal aqui, está normal esse, está normal o outro exame. E aí ele vai fazer um teste neuropsicológico ali com ele, perguntas precisas, existe exame para isso, e ele vai chegar ao diagnóstico de que a pessoa está com demência ou com perda de memória. E aí que chega o diagnóstico de Alzheimer. Mas observação, isso acontece muito quando o idoso já está na fase moderada da doença. São quais as fases? Explica um pouquinho cada uma delas. Isso é muito importante, Patrícia. São 3 fases, a inicial, a moderada e a severa. A inicial é aquilo, esquecimento contínuo, esquecimento não localizado, perda de vocabulário, fica desorientado com tempo, espaço e localização. Essa é a fase inicial. Fase moderada, perda de memória contínua, esquecimento muito mais acentuado do que antes, e ele passa assim a perder quase o significado das palavras e as palavras em si, né? E passa a se tornar dependente. A rotina diária fica totalmente comprometido. Ele passa a se tornar uma pessoa deslocada no meio social e no meio que ele vive. E na parte severa, lembrando disso, essa parte é triste, porque o idoso pode chegar a uma situação, viver vegetativamente. Ele já não lembra nem mais que precisa ir ao banheiro, nem comer. Esquece até que tem que respirar às vezes. Meu senhor, agora me fala uma coisa, essa doença, não sei se você pode me responder, né? Quanto tempo que fica? Existe, por exemplo, a fase leve dura tanto, a fase severa dura... Quanto tempo, assim, que pode durar uma pessoa? Olha, Patrícia, vai de idoso, para casa. Mas o que eu tenho observado no meu trabalho, que quando faz o diagnóstico de Alzheimer, e se nada ajudar para tratamento, motivar a memória dele, estimular essa memória, a doença acelera muito rápido e pode durar um tempo assim, tipo 5 anos, entendeu? Até menos, até a parte severa. O que mata a pessoa é a doença de Alzheimer ou ela pode ter o Alzheimer e morrer de outra coisa? Como é que é isso aí? Não sei se você pode me responder isso. Posso sim. Alzheimer não tem cura, tá bom? Só que as pessoas não morrem de Alzheimer, elas morrem de infecção, ou pulmonar ou de intestino. Elas morrem de infecção, porque o cérebro ele passa a não reconhecer as funções fisiológicas. E aí ele fica muito tempo deitado e não tem o estímulo. E aí ele pode pegar uma infecção e morrer disso. Oh, Senhor Jesus, triste, né? Ai, meu Deus. E outra coisa, sabe que me falaram? Eu vi falar, na verdade foi tendo uma palestra que eu fui há muitos anos lá na UNC. Existe alguma maneira, diz que tem algumas coisas que você deve evitar fazer, ou algumas coisas que você deve fazer para evitar o Alzheimer, né? Aí me falaram, tipo assim, se você faz sempre o mesmo caminho, evite fazer o mesmo caminho. Me falaram palavras cruzadas, diz que é muito bom, né? Mas o que é que foi, professor? Não lembra? A gente tava quebra-cabeça, xadrez. Existe, assim, alguma coisa para evitar? Você está se referindo ao ser humano normal ou com Alzheimer? Ao ser humano normal. Então, uma vez que já está com Alzheimer, acho que não tem. Eu quero até falar sobre a ativação da memória do idoso com Alzheimer, é muito bom. Para o idoso que tem aí acima de 50 anos, que começa a estar esquecendo, está preocupando, tem falhas de memória, agora é o momento de fazer aquilo que sempre desejou fazer. Até dançar, voltar a estudar, ativar o cérebro, isso é muito importante. Agora, para o Alzheimer, Patrícia, isso é fantástico. Eu mesmo trabalho com reabilitação e habilitação de idosos com Alzheimer no meu consultório.
E o que o meu trabalho com eles é musicoterapia. Você tem que ver o resultado que é esse trabalho. Eu tenho uma paciente senhora com Alzheimer já moderado. Ela chegou no meu consultório não conseguia nem andar. O passo era muito lento. Para entrar no carro, o motorista tinha que colocar no carro. E ela entrou e não conseguia mais nem colocar as palavras, porque eu tinha perdido bastante vocabulário. E aí eu iniciei a música com tratamento. Hoje, ela até dança. Ela anda um passo firme e consegue trazer memórias do passado ativado dentro do cérebro dela com uma preciosidade, uma riqueza que isso me encanta. Música, né, gente? Música aguça, né? A sensibilidade que todos nós temos dentro de nós, né? Mas você trabalha só com música ou tem outras coisas? Então, não, eu trabalho também com jogos de memória, mas do cotidiano da pessoa. Por exemplo, eu trago a lembrança do nome dos familiares, dos irmãos, dos pais, das histórias. Eu trabalho com a questão de data, mês, ano, porque isso se perde na memória do idoso. E aí eu percebo que existem regiões do cérebro preservadas com essas informações. E através desses estímulos de palavra, a gente consegue ativar, ou melhor, fazer ficar vivo na memória do idoso. É lindo esse trabalho. Eu falo que eu sempre quis ter uma ONG, mas se eu tivesse que ter uma ONG, eu sempre quis voltados para os idosos, porque os idosos não têm futuro, né? A gente vê que todo mundo faz para as crianças tudo bem, elas têm futuro, são crianças e tal, mas não sei, o idoso me sensibiliza tanto, porque normalmente a família larga, ninguém se preocupa muito, né? E você tem um final de vida, assim, solitário, sabe? Assim, sem um carinho, sem viver com um pingo de qualidade de vida, né? Então, assim, eu sempre tive vontade de abrir uma ONG, mas uma ONG assim, voltada aos idosos, né? Por causa que eu fico muito sensibilizada com os idosos. E legal você estar fazendo esse trabalho, né, com os idosos. E a família, normalmente, dentro do que você já vivenciou, como é o papel da família e... Normalmente eles têm paciência, não têm, às vezes largam em asilos, como é que funciona? Então, é assim, essa observação largar no asilo, ela é um pouco triste. Eu não concordo muito com isso, com essa forma de falar. Por quê? Muitas vezes o idoso com Alzheimer é preciso ir para um asilo, porque ele precisa de cuidados 24 horas e às vezes a família trabalha. Mas eu quero fazer uma ressalva em relação à família. É muito importante o papel da família. Sem a família, o idoso também não consegue se manter nessa fase como a gente deseja. Então, a família precisa dar muito carinho, se informar sobre a doença, sabe? Entender que aquele idoso, né, que está com Alzheimer, foi um dia que cuidou deles, que proporcionou todo o bem-estar para aquela família. Então, assim, a família passa a ser a memória do idoso. Esse resgate é lindo. Existem outras realidades? É por falta de informação, entendeu? Por falta de sentimento mesmo, por falta de... Eu acho que, entendeu? Tem muito filhos que largam, não têm paciência e esquecem que eles vão ficar velhos um dia e podem também adquirir não só Alzheimer, como outras doenças. E da importância de ter a família, de que as pessoas tenham paciência com eles, né? Porque a vida inteira tiveram paciente com nossos filhos, né? Deram a vida por nós, né? Nascemos crianças sem memória, e eles tiveram toda essa paciência para ensinar, enfim, eu fico meio chocada e revoltada com alguns familiares, alguns filhos que fazem com seus pais, né? Que a vida inteira deram amor, né? Se frustraram, renunciaram, me pelos filhos e depois, em contrapartida, na velhice, não poder contar com os filhos, né? Isso me deixa assim muito comovida, assim, muito, muito triste de saber que existem filhos que fazem isso com seus pais. Isso é verdade, eu não vou negar essa realidade, que existe ainda familiares sem a tamanha informação de que afeto fazia diferença. Mas o que acontece, que eu acho legal ressaltar no Alzheimer?
Existem alguns casos em que o Alzheimer eles se tornam mais agressivos, né? Eles mais resistentes às mudanças, não compreende, não aprende mais nada. Então, famílias que não têm essa informação precisa do que é Alzheimer, passam a não saber lidar com o idoso com Alzheimer. Ou seja, passa a não ter paciência, né? Não sabe lidar, perde a paciência, né? E eu já vi, a gente vê muito desses vídeos na internet, né? Judiando de velhinhos. Ah, eu fico louca, eu fico doida, mas fazer, né? Agora, ô Ritoca, minha linda. Então, assim, se outras entidades quiserem entrar em contato com você para que seja realizada uma palestra, eu vou até passar, né? Para vocês o telefone aqui, gente, tá na telinha 2378-1171. Tem o site que é ludicocriarecrescer.com.br e o e-mail ludico.gdegato.patrícia@hotmail.com. Eu gostaria de só voltar uma fala tua no começo, se Alzheimer é hereditário. É comprovado que só 10% da população que tem Alzheimer é hereditário. Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa memória. Na verdade, hoje, entre 10 idosos, 3 têm Alzheimer. Existe uma previsão, Patrícia, que até 2030 ou 2050, como você falou, de 10 idosos, 5 terão Alzheimer. Isso é uma probabilidade, entendeu? Então, é preciso cuidar da memória. Preservar a memória, porque a memória é um bem precioso. Sem ela... Já dá aí pra gente terminar alguma dica. Então, ó, palavras cruzadas. Tá lá fazendo suas necessidades no banheiro, lá, teu xixizinho, teu cocôzinho. Pega, já deixa no banheirinho uma palavra cruzada. Palavra cruzada é uma coisa. Dá mais umas dicas aí pra exercitar a memória. Sabe o que é legal? Sabe, fazer as anotações que você fez durante o dia, né? E depois, à noite, tentar recordar o que você viveu durante o dia. Outras coisas, fazer associação com situações e tentar recordar o que aquela situação te representa. Usar o relógio no braço esquerdo, se come com a mão direita, usa a esquerda, entendeu? Escreve com a mão direita, usa a esquerda. Atividades assim, onde o seu cérebro tem que fazer um esforço para te favorecer na atividade que você está exercendo. O cérebro é bem precioso, mas ele se acomoda com aquilo que ele aprendeu, Patrícia. Então, por exemplo, só quero ressaltar a música. A música para o idoso tem que ser da época dele, não é uma música que ele não conhece. E quando a gente trabalha com musicoterapia, qual a região do cérebro que seja favorecida? O cérebro inteiro. Por quê? O hemisfério esquerdo, ele trabalha com a leitura, com a lembrança da letra da música. O direito, com a melodia, com o ritmo. E aí, o sistema límbico, que é o miolinho do cérebro, trabalha com as emoções e ativa a emoção. E eles passam a ter prazer e satisfação de estar vivendo aquele momento alegre. Então, com o idoso com Alzheimer, muito carinho, muita alegria e tranquilidade. Importante ressaltar que evitar eles ficarem ansiosos, sofrerem, terem alguma decepção, porque aí a doença acelera. Entendeu? Então, muito carinho para eles. Tá aí, dica da querida psicóloga e neuropsicóloga Rita Miranda. Você viu que eu coloquei isso aqui, ó? Isso aqui, ó, eu comprei da Leda Borstein. Eu olhei isso aqui há muitos anos atrás, ela fez uma exposição no Mogi Shop. Eu olhei esse cérebro aqui e falei, nossa, eu vi o meu cérebro, sabe? Não sei por causa de quê. E hoje, sei lá, a gente tá falando de mente, né? E aí foi legal ter colocado essa cabeça aqui cheia de minhoca, micróbios, frustrações, complexos, históricos passados. Mas eu gosto disso aqui. Um beijo para a Leda Boris. E um beijo para você, Rita. Tá todas as informações aí da Ritinha, né? Parabéns pelo teu trabalho. Adorei te ver. Beijo na tua mãe, teu irmão, todo mundo lá. Estar aqui com você, viu? Com vocês todos. Legal. Eu que agradeço as informações. Se quiserem saber mais, tá todas as informações aí. É só ligar para a Rita, ela com toda essa simpatia, né? E o conhecimento que ela tem, né? Que é peculiar. Vai te receber e passar informações com todo carinho, certo? Mais um beijo aqui, delícia, tudo de bom. Obrigada.